E aí, pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre o tema de ilhas de peões. Então, o que seria uma ilha de peão? Então, a gente chama de ilha de peões quando os peões estão separados por uma coluna, tá? Uma ou mais colunas, né? Então, só para mostrar um exemplo de uma posição de abertura que surge algumas ilhas de peões, é a 4 cavalos escocesa, bispo d3, d5, toma, toma. Opa, rock. Rock. E aqui a gente tem uma posição de ilha, né? O preto tem uma ilha, então está separado por uma coluna desses dois, que estão separados por mais uma coluna desses três. Então o preto aqui tem 3 ilhas de peões, enquanto as brancas tem 2 ilhas de peões. Então, no geral, para a gente avaliar essa questão das ilhas, para a gente avaliar uma estrutura de peões, quem está com uma estrutura de peões um pouco melhor, a gente vai contar o número de ilhas. Então, quem tiver menos ilhas, normalmente vai estar com uma estrutura melhor, porque é mais fácil de atacar as ilhas de peões. Quanto mais distanciados os peões estiver, melhor, mais fácil fica de atacar. Claro que não é só esse elemento que a gente usa para avaliar uma posição, existem outros elementos, tá? Mas para avaliar essa questão da estrutura, a gente usa as ilhas de peões, tá? Então vou mostrar uma partida aqui que mostra como criar e explorar essas ilhas, né? Então, o branco jogou D4, veio o cavalo F6, G3, G6, virou uma Índia do rei mesmo. O branco jogou de uma maneira um pouco estranha aqui com C3. Normalmente o jogador de brancas... Deixa eu dar uma arrumada nesse tabuleiro aqui. Ficou um pouquinho estranho. Tá, agora vai. Normalmente o jogador de branca joga C4 aqui, né? Mas beleza, C3 não vai perder por causa disso. Jogou bispo D7, H3, cavalo C6, cavalo D2, E5, tomou. Então já temos 2 ilhas para cada um, não tem nada demais acontecendo ainda. Dama C2, H6, E4, bispo E6, melhorando um pouquinho o bispo. Então a ideia do H6 é qual, né? É legal explicar isso. O preto quer melhorar o bispo com bispo E6, mas aqui o branco teria o lance cavalo G5, que é um pouco incômodo. E é um lance bem temático, assim, justamente só para você piorar esse bispo aí. Então a ideia do H6 é evitar esse cavalo G5 antes de pôr o bispo em E6. Então, seguiu E4, bispo E6, torre D1. Mirando aqui na dama. Então normalmente é uma boa ideia tirar a dama daí. Rei H2, torre D8. E agora B3. E aqui que começam os planos do preto, né? O que o preto pode fazer aqui para tentar melhorar a posição? O preto poderia jogar uns como cavalo D7, para levar o cavalo para C5 em alguns casos. Bispo F8 para colocar o bispo numa diagonal razoável. São todos lances totalmente normais, assim. Mas aqui, o jogador de preta jogou com A5 aqui, para começar a incomodar a estrutura das brancas. E é aqui que a coisa começa a ficar divertida para o nosso tema. O branco jogou bispo B2, veio o A4. E aqui, o jogador de brancas tomou uma das decisões que me assustou bastante aqui, que é um lance que eu acho que eu realmente não faria aqui em nenhum momento, assim. Foi o lance B tomar 4. E aqui, justamente porque ele jogou B por A4, mais uma ilha foi criada, né? Então tem uma ilha aqui, a segunda ilha aqui e a terceira ilha aqui. Enquanto as pretas têm 2 ilhas apenas, tá? Então, um lance melhor aqui seria provavelmente um lance como torre de AC1 ou torre de AB1 para puxar o bispo para A1 ou para C1, né, em caso de A3. Acho que A3 eu jogo o bispo C1 mesmo para ficar de olho no peão de A3 e, bom, vou tentar me arrumar aqui de brancas, né? Mas ele jogou com B tomar 4, só que é muito fácil recuperar o peão, né? O jogador de preta jogou cavalo D7 para jogar cavalo C5 seguido de cavalo por A4 e assim falar que ele tem uma estrutura melhor. O branco jogou com o cavalo B3, seguiu o bispo F8 para controlar a casa de C5. Um lance melhor aqui seria a torre por A4. Eu acho que o jogador de pretas não jogou torre por A4, porque ele estava com medo de cavalo de BD4, atacando o cavalo e atacando o bispo. Mas aqui depois de peão por dama por A4, D toma C3. Quem está com problemas aqui é o branco, né? Tem um peão de C3 muito forte, tem uma qualidade a menos, mas, por
Por exemplo, depois de bispo C1, C2 já recupera bastante do material sacrificado. Mas o preto preferiu jogar com bispo F8. E aqui o branco jogou A5, devolvendo o peão. Cavalo A5, torre A5. Então meio que não valeu a pena ter tomado o peão em A4, né? E agora as brancas têm problemas graves aqui para resolver. Então tá com uma ilha e o branco não tem compensação por essa ilha, né? Porque qual é o ponto? Muitas vezes a gente vai criar uma ilha a mais para ter algum elemento em troca, né? Ou seja, uma coluna aberta para uma torre, ou um bispo muito forte, uma peça muito forte. Só que aqui todos os outros elementos estão iguais, né? O cavalo não está fazendo muita coisa aqui, o bispo está passivo, o outro bispo está passivo também. A torre está numa coluna aberta, ok, essa torre não está jogando. E aqui as peças estão relativamente parecidas, né? Então aqui o branco não tem compensação pela estrutura pior. E aqui é bem instrutivo o jeito que o jogador de pretas meio que converte a posição, né? O branco jogou C4 para ativar o bispo. Seguiu o bispo G7 para defender o peão. Bispo F1 para manter a defesa do peão de C4. E agora, dama 8, pressionando o peão de A2. Bispo C3 defendendo o peão de A2. Torre A3. Dama B2, dama 7 para dobrar, para triplicar na coluna aberta, né? Torre D2, torre A8, martelando aqui na coluna aberta. Cavalo E1. E aqui, para tentar facilitar a vantagem, então no geral, quando você tiver uma estrutura de peões melhor, você deve tentar levar para um final, porque no final vai ter menos contra-jogo. A dama é uma peça que cria muito contra-jogo. Então, se você conseguir trocar as damas, normalmente você vai conseguir pressionar um final com uma estrutura melhor, sem se preocupar muito. E aqui, pensando nisso, o jogador de preta jogou dama B6, oferecendo a troca de damas. O branco tomou, cavalo por, jogou C5, que cria certo contra-jogo, mas não é o suficiente, né? Porque agora o branco está apostando que ele vai conseguir atacar esses peões, mas isso não é uma realidade aqui. Então jogou torre de C3, martelando o peão de A. Tomou em B6, tomou em A2. E aqui o branco ainda teria chances de resistência se jogasse torre A2 e rei G2. E tentar tomar o peão depois aqui em B7. Mas aqui ele jogou torre de AB1, dando o peão de F2. Seguiu torre F2, rei G1 e agora torre de FA2. E qual que é o ponto, né? Beleza, o branco tomou em B7, só que agora a estrutura das brancas continua muito ruim. E o rei das brancas também está cortado agora. Então seguiu torre de 8 a 3, G4 e depois do G4 o preto está completamente ganho já. Porque aí vem esse bispo F6 e o G4 enfraqueceu todas as casas pretas, né? Em volta do rei das brancas. Torre de 1 B2, torre G3 cheque, bispo G2, torre de A3, mantendo as torres, rei H2, bispo G5, cavalo C2, torre de AC3, rei G1 e depois de bispo C1, o branco abandonou. Tá? Mas, de novo, só para dar aquela revisada, o conceito de ilhas de peões são peões distanciados uma coluna. Então, aqui a gente tem uma ilha, tem uma coluna aqui sem peões, uma segunda ilha e a terceira ilha. Enquanto aqui, do lado das brancas, uma ilha. Então, duas colunas aqui sem peões, seguido de duas ilhas. E aqui a gente vê essa partida que mostra como o preto conseguiu criar uma ilha de peões a mais para o seu adversário, né? Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.